Fluminense dormiu fora da zona do rebaixamento, graças à vitória contra o Cruzeiro. Confesso que eu me espantei com o público. Eu sei que está um tempo friozinho, estava chovendo no Rio de Janeiro, mas diante da necessidade da única competição que o Fluminense disputa até o fim, confesso que eu esperava ver mais gente. Diante da importância desse jogo, afinal, agora só restam 10 jogos para o Fluminense tentar a permanência na Série A, então eu imaginava ver o Maracanã com mais gente, né? Quem foi apoiou o time, apoiou bastante o time, saudou o Diniz, né? Mas eu esperava ver mais gente do que 9.300 um torcedor desconfiado, né, por conta dos dois últimos, não só resultados, a eliminação e a derrota para o Atlético Goianiense, mas a postura da equipe, né? Acho que isso afastou um pouco o torcedor, que ontem o que foi, ajudou, apoiou e viu o Fluminense contra a cara. Você achou o Fluminense contra a cara ontem? Eu achei a postura diferente do que do jogo do final de semana. Eu trabalhei no jogo do final de semana, foi o Fluminense que estava sentindo muito a eliminação para o Atlético e a maneira como foi. Até o Mano assume, né, que o Fluminense não jogou, que o Atlético não deixou jogar, o Atlético Mineiro, né, pela Libertadores, e perdeu por lanterna do campeonato da maneira como perdeu. Isso aí certamente afasta o torcedor. Mas eu vi com outra cara já, outra postura. Postura, né? Porque na bola eu acho que o Fluminense não fez de novo um grande jogo, né? Muito frágil. No primeiro tempo, ontem a gente está vendo os melhores momentos, só deu o Cruzeiro. O Cruzeiro ofereceu ao Fluminense as melhores chances em erros de saída de bola, que é claramente aquele traço do Fernando Diniz, que ele está tentando levar o time e pega um time andando, né? Faltando um terço do Campeonato Brasileiro, com outra competição no meio do caminho. Ele estreou pela Sul-Americana, mal tem tempo de treinar, estava suspenso no último jogo contra o Vasco, enfim, pouco tempo para colocar ali as características dele, e claramente o Cruzeiro tentando sair jogando de outro jeito e ainda tem dificuldade, mas o Fluminense muito frágil para se defender, permitiu muitas chances ao Cruzeiro, sobretudo no primeiro tempo. Lautaro Dias perdeu chance, Verão perdeu chance, Caio Jorge perdeu uma chance que o Matheus Pereira quis matá-lo ali. Muito frágil o Fluminense, só conseguiu vencer porque tem um extra classe que é o Ganso, e tem um jogador extraordinário que é o Arias, que a gente está vendo aí no telão. Finalização linda dele. O passe do Ganso e a finalização do Arias é a diferença que fez no jogo. Se o Cruzeiro tivesse dois jogadores dessa categoria, talvez o Cruzeiro tivesse matado o jogo quando teve as oportunidades. O passe do Ganso e a finalização do Arias superam 5 marcadores do Cruzeiro. Ele está todo mundo cercado, não tem espaço. Mas o passe do Ganso é tão genial e a finalização do Arias é tão precisa que supera tudo isso. Tem um monte de gente de Cruzeiro em volta e eles conseguem... É movimentação, né? A movimentação do Arias assim, o passe do Ganso é fora do comum. A temporada do Ganso é muito boa, né? Muito boa. Eu acho que é uma desconfiança com o Ganso por questões físicas. A gente sempre fala assim, mas acho que o ano passado foi a última dança do Ganso, não vai dar para ter mais uma temporada, e ele faz uma temporada talvez até melhor que a do ano passado, né? Nos momentos ruins, muito ruins do Fluminense pensando, ele destoou para cima, assim, ele era o ponto fora da curva. Eu acho que ele está jogando até, assim, em termos físicos, inclusive, melhor que no ano passado, apesar do time estar muito pior. O Ganso, capitão em vários jogos, sentiu assim, o momento ruim do time, um cara sanguíneo, assim, que chama os companheiros e torcida, o cara que tá sentindo o momento ruim. O coletivo do Fluminense é muito ruim no ano, né, por conta de tudo que fez na temporada passada, mas o Ganso conseguiu, e o único que conseguiu manter um padrão de jogo, nível de jogo da temporada passada para essa temporada é o Arias também, né? Deu uma oscilada antes da Copa América, ele deu uma oscilada por conta da condição física, né? Por conta da pré-temporada tardia do Fluminense. É um jogador que depende muito da condição física, mas pós-Copa América, a volta dele que deu assim, muito se falou da chegada do Thiago Silva. Realmente a chegada do Thiago Silva melhorou muito o ambiente, melhorou a equipe no geral, coletivamente, mas o Arias é fundamental para a permanência do Fluminense na primeira divisão. E teve toda uma conversa sobre a possibilidade de ele sair, né? O presidente do Fluminense teve uma entrevista nessa semana falando sobre isso, que não sai agora, né? Uma renovação, né? Também, né? Vamos permitir que ele vá embora no final do ano, e aí naturalmente tem aquela desconfiança, né? O cara já tá pensando em ir embora, né? O time tá nessa situação, mas ele deu uma resposta aqui na ponta do campo e na coletiva. Vamos ouvir o Arias falando sobre essa situação, sai ou não sai ao final da temporada, dá uma olhada. Com uma entrevista terça-feira e falou com todas as letras, que o Arias
tem o desejo de ir para a Europa e que ao final da temporada era isso que aconteceria. Foi o presidente do Fluminense que anunciou isso, não foi nada noticiado assim de bastidor, em off. Ele falou para o Brasil inteiro ouvir exatamente essa informação que estou repetindo aqui. O que vai acontecer, vamos aguardar, mas foi o presidente do clube quem fez o anúncio. A gente falou que o Arias está jogando bem, que o Ganso está jogando até melhor que no ano passado. A gente comete uma injustiça se não citar o Fábio, que é outro jogador que é exemplo do ano passado, segue segurando a onda no Fluminense aos 44 anos. Ele já tinha feito uma partida quase sobrenatural contra o Atlético, na eliminação tricolor. E ao longo do Campeonato Brasileiro, se o Fluminense hoje tem esperanças de ficar na Série A, deve muito ao goleiro, que numa campanha horrorosa consegue se destacar e evitar algo ainda pior. Bom, quem acha que o Fluminense reagiu quando o Mano chegou só porque o Thiago Silva chegou, vai desligar o programa agora e vai fazer outra coisa, né? Porque realmente é isso. Vários jogadores deram resposta nesse período, o Fábio é um deles. Esse jogo contra o Atlético Goianiense, 44, né? Esse jogo do Atlético Goianiense perdeu de 1-0. Era para ter sido mais, se não fosse o Fábio. É sempre frequente esse complemento sobre os jogos do Fluminense. Sim. Né? Sim. Que a defesa também já não é tão bem protegida, né? Sem o André ficou ainda mais evidente como a defesa deixou de ser protegida. Eu acho que essa foi uma das peças de mais dificuldade de reposição do Fluminense para essa reta final. Agora, os laterais voltaram a jogar minimamente bem também, isso é importante. As alterações que o Mano fez ontem também, isso mostra que o time ficou um pouco mais consciente. O Diogo melhorou, né? Melhorou. E ele é um jogador muito solícito, né, Grau? Pode falar o que for dele, assim, mas ele entra. Se precisar, ele joga numa dobra com 2 linhas de 4, joga segurando um pouco mais. Se precisar jogar mais avançado, ele vai. Mas é isso, é um time que sofreu muito com o começo da temporada. Eu acho que o Graça sempre lembra da preparação, né, da pré-temporada do Fluminense, como foi afetada. E isso teve um impacto muito grande no primeiro semestre. O que tem no primeiro semestre? O começo do Campeonato Brasileiro. Começa o campeonato mal, dificilmente você consegue se recuperar, né, assim, tão rápido. Tanto que o Fluminense emplacou uma sequência de vitórias com o Mano e não saiu da zona de rebaixamento. E esse resultado ontem era aquele que dá o respiro, porque você pega a diferença também de número de vitórias também para quem está na zona de rebaixamento. É importante, se for olhar Vitória e Corinthians, acho que tem uma diferença de vitórias do Vitória de 2 em relação ao Corinthians. Então acho que dá um respiro e acho que reforça um pouco das convicções do Mano e dos jogadores agora para essa reta final. Né? O Fluminense Vitória tem 8 vitórias, é isso, tem 6. Eu queria tomar esse assunto do Fábio, cara, porque acho que não é normal um jogador de 44 anos estar atuando. É goleiro, eu sei, mas assim, é muito raro você vê no futebol um jogador com 44 anos atuando nesse nível, cara. Quando o Fábio chegou, outro dia, recentemente eu fui ver a entrevista coletiva de quando ele chegou, quando ele foi apresentado no Fluminense, e ele falando humildemente de disputar a posição com o Marcos Felipe. Não foi assim, não chegou para ser o dono da posição, nada disso, assim. Foi O Marcos Felipe terminou 22, né, se não me engano, bem, né? E o Fábio chega... chega assim, vai haver uma disputa. Cruzeiro, meio... Vai haver uma disputa, né? Se falava muito no negócio do jogo com os pés também, É verdade, ele acrescentou isso ao repertório dele, e hoje de manhã o Guto Rabelo, né, nosso colega de Minas, no Redação Sport TV, citou que talvez tivesse sido a defesa do campeonato, essa do Fábio, eu fiquei... Fez um campeonato. E depois revendo aquilo, eu acho que eu não consigo lembrar de outra, não. Acho que o Fábio deve ter algumas defesas do campeonato. Vendo sim, a gente separou algumas delas aí, ó. É uma defesa extraordinária, porque no pontapé dele é um negócio com muita elasticidade. Impressionante mesmo. E tem que falar da idade, né, Rizek? Não é assim, não é por etarismo não, cara, mas é que a gente vê o atleta de futebol já desgastado com o ambiente de futebol, pronto para se aposentar. O Fábio, assim, ídolo no Cruzeiro, né? Todo mundo falava, nossa, mas e aí, o que vai ser do Fábio depois que ele sai do Cruzeiro? Não aconteceu absolutamente nada, ele só foi campeão da Libertadores depois que ele saiu do Cruzeiro. É pela raridade mesmo. Quantos jogadores de 44 anos a gente enxerga? Se aposentou com quantos anos? Acho que é com isso também, né? 4-2, eu acho. Vou ver pra você. Não, de cabeça eu não sei. O Buffon tem 46. De cabeça eu não sei. Agora, eu também não lembro se o Buffon na reta final de carreira estava jogando em alto nível. O que eu sei é que o Fábio hoje é tranquilamente um dos melhores goleiros em atividade no Brasil.